Está no ar, Demolei a Cultura. Episódio de hoje, Tio Nakamura. Olá, meus irmãos do capítulo Mocidade Araçatubense, sejam bem-vindos à terceira edição do Demolei a Cultura. Eu sou o Gustavo Stort e hoje eu estou aqui com Marcos Henrique, Cid 59292, Vitor Marreira, André Yukio, Éder Nakamune. Muito bem, meus irmãos, hoje a gente está aqui para entrevistar o tio Éder Nakamune, que é consultor do nosso capítulo e é oficial executivo da 6ª região. Mas primeiro, os patrocinadores. Ciran, Supermercado Rondon, qualidade e preço bom. Noromaki, caminhões e ônibus. Marinha, Casa de Carnes e do Mandarino, Baianinha Drinks. Sei mesmo. Lome Engenharia. Novo patrocinador aí. Tio Éder, qual foi o primeiro contato com a maçonaria? Foi há muito tempo atrás, porque foi quando eu ainda era estudante. Eu morava em Sorocaba, numa república, e em frente à minha república tinha uma loja maçônica. E eu não sabia direito o que era, e eu via aqueles homens chegando de terno, acho que, se não me engano, era numa segunda noite. E eu, muito curioso, fui ver o que era, fui entender. Aí eu entendi o que era, entendi não, né? Tive conhecimento do que era maçonaria. Anos depois, já namorando a tia Ana, que hoje é minha esposa, o meu sogro, o tio Cícero, ele é maçom. Então aí eu pude ter mais contato com a loja Tupi na época, participava das sessões públicas, dos jantares, dos almoços que tinha. E depois de casado, tudo, certa vez, aí eu fui, nos conversamos mais detalhadamente sobre a maçonaria e eu tive o prazer e a honra de ser iniciado na loja Tupi, tendo como padrinhos o tio Ney e o tio Milanese. E Yukio, qual que é a pergunta que você deve fazer agora? E o Demolei, tio? Quando o senhor ficou sabendo? Não. Primeiro contato também. O Demolei foi quando eu era venerável da loja Unitas e num almoço de confraternização junto com o tio Carlão, que era na época venerável da loja Tupi, nós nos reunimos juntamente com o tio Giacomelli e com o tio Alessio, que o tio Giacomelli estava patrocinando, a loja do tio Giacomelli Andradina estava patrocinando o capítulo e eles já queriam trazer para Araçatuba, eles queriam uma ação conjunta da loja Tupi e da loja Unitas. E aí o tio, como era venerável, juntamente com o tio Carlão, nós começamos todo um processo e aí eu fui me inteirar mais assim, detalhadamente em termos de legislação, em termos do que cabia a uma loja com relação ao patrocínio. E aí nós acabamos patrocinando a loja, tanto a Tupi quanto a Unitas, nós patrocinamos o capítulo na minha gestão. Logo quando entrou, assim, foi gostoso pro senhor? Sempre quando entra a primeira vez é um pouco estranho, né? Mas depois com o tempo a gente se acostuma, né? Entendi. Muito bom, tio. Tio, uma pergunta que eu gosto de fazer aqui para deixar um pouquinho mais apimentado sobre a questão da religião. Explica para nós um pouquinho se a maçonaria tem, não tem, a parte da religiosidade, se cada irmão tem uma religião lá a ser respeitada. Fala um pouquinho de nós sobre a maçonaria e religião. Primeiro que a maçonaria não é religião. A maçonaria, ela respeita todas as religiões. O que confunde um pouco é que para ser maçom você precisa acreditar num ser supremo, num ente superior, seja ele qual for. E é isso que às vezes as pessoas confundem, mas ela respeita sim. Joseph Ratzinger, ele tinha lá uns tratados que impedia que maçom frequentasse a igreja católica e tudo mais. Isso nunca foi respeitado, isso nunca foi... eu nunca fui barrado em nenhuma igreja. Então, assim, é isso. Mas a maçonaria e a igreja, elas correm separados. Responde uma pergunta minha do começo, do princípio. O mestre conselheiro, qual é uma liderança que ele precisa ter? Qual é a qualidade que ele precisa ter para liderar? Para você ser mestre conselheiro, o que é o mestre conselheiro? É a pessoa que representa o capítulo. Representa tanto administrativamente como representa em termos de liderança de equipe mesmo. Então o mestre conselheiro tem uma responsabilidade muito grande. Eu entendo que para chegar a mestre conselheiro, o Demolei ele tem que estar preparado para isso. Mais do que querer, ele tem que estar preparado para isso. E como que um Demolei se prepara para ser mestre conselheiro? Ocupando cargos tanto administrativos quanto ritualísticos. Eu acho muito temerário que uma pessoa seja lançada ao posto de mestre conselheiro de um capítulo como Mocidade Araçatubense, que é um capítulo que tem muitas atividades, tem uma agenda sempre muito cheia e tem um número muito grande de demoleis sem o preparo. Porque quando ele ocupar o primeiro malhete do capítulo,
ele vai ser cobrado de responsabilidades que nem sempre ele está preparado. Então, se a pessoa já tem, se o Demolei já passou, já viveu questões ritualísticas e questões administrativas dentro de um capítulo, para ele vai ser mais fácil. E a liderança que se exige é que ele lidere, que ele guie o capítulo. Existe um ditado americano que o general, salvo engano, MacArthur disse: ou você me guia, ou você me segue, ou você sai da minha frente. Então, um capítulo sem uma liderança, sem um mestre conselheiro líder, ele perde a sua identidade. Entendi. Legal, tio. Agora em abril, pra quem não sabe, o tio Éder assumiu o cargo de oficial executivo da 6ª Região. O senhor pretende fazer? O espera? Tem algum projeto em mente? Alguma coisa que o tio quer colocar pra rodar pensando na 6ª Região e não só no capítulo? A 6ª Região é a segunda maior região do estado de São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, em termos de capítulo, em termos de número de Demolês, ela é maior que o estado do Mato Grosso do Sul inteiro. Nós somos ao todo 9 capítulos e a gente tem, eu tenho, claro, os meus projetos pessoais, mas esses projetos eles têm que estar sempre alinhados com os projetos do grande capítulo. Mas nós temos sim, isso já está em andamento, uma semente que foi plantada lá pelo tio Guilherme Magro, e eu vou dar continuidade, que é a implantação do Clube de Pais e Mães em 3 capítulos, que é Mirandópolis, está bem adiantado, Valparaíso e Guaraçaí. Esses são os 3. O capítulo de Mirandópolis, ele quer também montar uma paramaçônica feminina. Show de bola. Barreira agora na nossa Finalmente. Ô tio, Finalmente. não, meu, eu tava pensando numa pergunta aqui. Mas 20 minutos tá no programa, pensou agora? Dá uma segurada, né, mano? Eu te atrapalho nas perguntas? Não. Então nós vamos ficar quieto. Ô tio, voltando àquela questão do mestre conselheiro, o que você ser mestre conselheiro vai representar na sua vida profissional futuramente? Tudo e nada. Tudo porque você ser mestre conselheiro, você é jogado a uma condição de uma carga administrativa, de uma responsabilidade muito grande. Então, se isso for bem preparado, se isso for bem administrado, isso faz com que você cresça, que o Demolei cresça e que ele agregue isso na vida dele mais para frente. Ao contrário, se ele não for preparado e for uma experiência desastrosa ou traumatizante, ele pode entender que liderança não é o forte dele. E aí isso é muito ruim. A gente está falando de liderança. Para você ser líder ou para você desenvolver uma liderança, você não precisa ser mestre conselheiro. Aliás, você não precisa ocupar cargo nenhum. Para você ser líder, você pode ocupar qualquer cargo. E isso tem exemplos vivos que nos rodeiam, né? Por exemplo, o tio chegou a ser venerável de loja e tudo mais. Mas isso não quer dizer que o tio tem que ser necessariamente líder. Tem que ser venerável para ser líder. A gente tem um grande líder que convive com a gente e que nunca foi venerável mestre, que é o tio Alessio Pires. Vamos pro break? Vamos pro break, né? Deixa a perguntinha. Vamos deixar aquela perguntinha apimentada pra gente voltar depois do break. Eu queria, tio, que você comentasse. A gente pode ver hoje que a gente só tem 3 sênior frequentando aqui, deixando um pouquinho mais apimentado, pegando foguinho. A respeito da participação dos sêniors Demolei no capítulo, tio, mas depois do break. Depois do break. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo. Mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram... Para com essa meu irmão! E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Volkswagen 1600 Brasília, uma nova dimensão de carro. Voltamos do primeiro break dessa terceira edição do Demolei a Cultura. E agora a gente vai para os patrocinadores. Ciran! Supermercado Rondon, qualidade e preço bom. Noromac, caminhões e ônibus. Baianinha Drinks. Marinha, Casa de Carnes, Zilda Mandarino. Lome Engenharia. Bom, meus irmãos, voltamos para a entrevista com o tio Éder. A perguntinha que o Marquinho deixou. Eu vou repetir, tio, a pergunta, que é sobre os sêniors Demolei. Hoje a gente vê a pouca participação dos sêniors, né? Sempre é os mesmos. Queria que o senhor falasse um pouquinho da responsabilidade que o sênior Demolei tem pro capítulo.
Olha, Marquinho, é complicado, porque eu acho que vocês fazem parte do capítulo, vocês fazem parte do conselho a partir desse ano, muito por insistência de vocês três, e a gente não pode culpar os que não estão aqui, porque na verdade vocês não foram preparados para ser sênior, vocês foram lançados à condição de sênior. E aí, voltando um pouquinho, o que o tio entende do capítulo. O Demolei, ele passa por 3 estágios dentro do capítulo. Quando ele é iniciático, que eu acho que é fundamental, os 3 meses, e daí os 6 meses iniciais, eu acho que é fundamental, porque por mais que a gente fale, o menino, quando ele entra aqui, seja com 12, seja com 17 anos, 80% é curiosidade. Ele não sabe o que ele vai encontrar aqui, ele não sabe o que ele vai fazer aqui, e às vezes ele não sabe o que ele está fazendo aqui. Então a gente pode perceber, eles vão muito no oba-oba e eles querem experimentar tudo. Vou dar um exemplo. No último CEOD, nós tivemos vários iniciáticos. Qual que foi a experiência do CEOD para eles? Não sei se foi boa, porque o CEOD é um congresso cansativo e muito do que foi discutido lá, não sei se eles aproveitaram, porque eles ainda não têm bagagem, estrutura para isso. Por isso a importância da Escola de Iniciáticos, que é um projeto que nasceu na gestão passada e que está sendo levado a cargo, e por isso que o tio fez muita questão de perpetuar isso na figura do segundo conselheiro. Aquele que assumir o segundo conselheiro, ele tem que assumir a Escola de Iniciáticos, porque isso é fundamental. Porque ele passa a ter um compromisso e ele vai passar a entender o que a Ordem Demolei em 6 meses. Vencido o primeiro estágio, como Demolei, e aí sim o nosso capítulo não tem um trabalho efetivamente para desenvolver o Demolei. Porque ainda existe muito essa questão de liderança. Existe muito essa questão de ter cargo, de ocupar cargo e tudo mais. E a pessoa não precisa ser assim. Então, se um menino que entra, vamos dizer, na média, com 14 anos, e ele fica, vamos falar, dos 14 aos 15, 6 meses, como iniciático, e ele tem uma base forte, e dos 15 aos 21 anos, como Demolei, são 6 anos ele trabalhando dentro do capítulo. Então, a pessoa tem muito tempo para trabalhar. Em 6 anos são 12 administrações. Então, ele pode ocupar quase todos os cargos dentro de um capítulo. Se você analisar friamente, quem menos trabalha é o mestre conselheiro. Só que o grau de responsabilidade maior é sobre o mestre conselheiro. Quando ele atinge a maioridade, os 21 anos, e aí ele passa a ser um sênior, aí sim, ele vai estar melhor preparado. E aí ele vai participar mais ativamente das ações do conselho e do capítulo. Então, hoje o que a gente vive aqui de vocês três, vocês trabalham numa condição quixotesca. Vocês trabalham porque vocês amam muito a Ordem Demolei e porque vocês amam muito o capítulo Mocidade Araçatubense. Porque vocês têm mais motivos para não estar do que para estar. Ô tio, como todos sabem, o Demolei que atinge 17 anos e tem 6 meses de grau Demolei, ele tem o direito de se tornar cavaleiro. Qual que é a importância da Ordem Cavalaria para o senhor? A cavalaria é o que complementa o Demolei e vai para o Demolei filosófico. E esse Demolei filosófico é o que vai complementar, o que vai fazer com que ele entenda a essência do grau Demolei, ou de toda a Ordem Demolei. Então, eu acho que a maçonaria é, sim, extremamente importante. Eu estimulo muito que o Demolei continue e prossiga. Queria que o senhor falasse, brevemente, resumidamente, um cargo principal na maçonaria que o senhor ocupou e que marcou sua vida. Olha, eu acho que o principal cargo que tem na maçonaria é o de mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, da mesma forma que tem no Demolei, o mestre de cerimônias, ele é o cargo que ele que monta a loja. Então, embora a loja já esteja montada, porque tem uma nominata, em nem todas as sessões a gente consegue ter a loja totalmente montada, totalmente completa, com os cargos que estão na nominata, com os oficiais de ofício. E aí o que cabe ao mestre de cerimônias é montar a loja, digamos, novamente a cada sessão. E aí é onde ele tira ele consegue fazer com que todos os mestres trabalhem. E eu digo isso porque eu fui muito feliz quando eu tinha sido exaltado a mestre, e na época o mestre de cerimônias da administração, e o tio tinha acabado de se tornar mestre, o tio não tinha cargo nenhum.
E ele colocava cada sessão o tio para trabalhar num cargo. Então o tio passou por todos os cargos de uma loja. Então o tio trabalhou, mesmo que por uma sessão, em todos os cargos. E no fundo é o mestre de cerimônias que dá ritmo para a sessão, né? Então acho que isso é muito importante. Mestre de cerimônia é um cargo muito importante. Tio, que o senhor tá preparado pro bate-bola? Sempre estou preparado. Então se prepare que vai ficar muito apimentado, saladinha temperada na cozinha. Prepare-se para o bate-bola aqui no Demolei a Cultura. E vamos para o bate-bola. O senhor sabe como funciona o bate-bola, tio? Eu sei. Como é que funciona? Você Explica pro dá ouvinte. a bola, eu devolvo. Você bate a bola, eu devolvo. Entendi. É isso aí. Vamos fazer perguntas diretas com respostas diretas também, tio Éder. A gente começa um pouco mais devagar, só a cabecinha, depois a gente vai pra parte apimentada, né? Exatamente. Então, tio, começar. Demolei. Cultura. Maçonaria. Aperfeiçoamento. Um time. Palmeiras. Filhas de Jó. Respeito. Arco-íris. Respeito. Távola. Futuro. Cavalaria. Aperfeiçoamento. Uma cor. Laranja. Um lugar. A minha casa. Com ou sem? Com. Amor. Minha esposa. Hein? Moral, Aí sim, hein? Diana. Lucas Nakamone. É meu filho. Uma pessoa que ainda eu tô preparando. Eu não posso falar que eu tenho orgulho de ter o Lucas como meu filho, mas eu gostaria que ele tivesse orgulho de me ter como pai. Marquinhos. Apoio. Marreira. Ser companheiro. Capítulo Mocidade Araçatubense. Essa é minha paixão. E o Kill. O que é responsabilidade. Tio Alessio. Tio Alessio é parceiro. Sexta região. Orgulho. Tio Saladini. Esse é parça. Não é nem parceiro, é parça. Muito bom. Vamos deixar um pouquinho Bom, mais vamos apimentado? Um fetiche. Não tenho fetiche. Posição. Sentado. Fio dental ou normal? Palito de dente, né? Ele não conseguiu fazer o negócio. Não é assim que pergunta. Fio dental ou mais tradicional? Entendeu? Não sabe, não fala, pô. Um hobby, tio. Leitura. Um filme. O Último Samurai. Traveco. É opção, né? Domingo de manhã. Futebol. Fixo. Sábado à tarde. Loja. Sexta-feira na madrugada. Eu tô dormindo. Casamento. Casamento é o que complementa o homem, né? Sexta-feira, 3 horas da manhã. Tô dormindo. O MUBI Brasil. O Brasil é um projeto. Não vou falar que é minha paixão, porque não é. Mas a MUBI Brasil me dá a oportunidade de é o meu trabalho, o meu emprego. Eu faço o que eu gosto e ganho pra fazer isso. Cabelo. Não me lembro mais. Sexta-feira, 5 horas da manhã. Tô acordando. Bom, acho que um esporte favorito, tio. Futebol. O senhor vem do futebol? Como é que é? Não, eu sempre. Eu não sou um bom futebolista, nunca fui. Mas eu acho. O futebol tem duas maneiras. Uma pra praticar, mas desde que seja como lazer. E a outra, eu gosto muito de esporte pra entender as estratégias, né? Que eles montam, né? Eu Mas vivo muito vamos isso. esperar o que ele senão ele vai esquecer a pergunta. Ana Rita. Maria Rita. A Maria Rita é. A Maria Rita é minha filha. E assim, às vezes eu cobro dela mais do que ela pode ter. Às vezes eu me esqueço que ela só tem 13 anos. Porque a Maria Rita é muito madura, sabe? Às vezes eu cobro dela o que ela tem. Mas a Maria Rita Centrada, né? é um docinho. Formiga. Formiga é um menino que é demolei. Primeiro, eu quero perguntar um negocinho antes. Tio, dentro do Demolei, qual foi o momento que mais te marcou? Você lembra até hoje? Eu acho que o momento que eu não esqueço até hoje dentro do Demolei foi a eleição entre o Luan e o Flavinho. Eu acho que foi um momento assim que o capítulo mostrou muito o que ele queria. Então, porque para quem ganha uma eleição por uma diferença de um voto, é muito complicado. Então eu acho que foi um aprendizado muito grande para quem ganhou, foi um aprendizado muito grande para quem perdeu e foi um aprendizado muito grande para o capítulo.
Entendi. Tio, antes do nosso agradecimento, eu gostaria que o senhor indicasse uma pessoa, a próxima pessoa a ser entrevistado aqui no Demoleia Cultura. Eu acho que vocês poderiam entrevistar a tia Cristina. Agora, uma frase, pra terminar bem. Tem um provérbio de um ditado de um índio americano que ele fala assim: não me siga porque talvez eu não queira liderar, não me guie porque talvez eu não queira ser guiado, ande ao meu lado. Não, eu queria agradecer então a todo mundo que tá ouvindo do capítulo, ao tio Éder que levantou cedo pra vir dar uma entrevista pra gente, Marreira por me acordar, porque eu não ia acordar de jeito nenhum, o Yukio por abrir o templo ontem e pra estar hoje aqui com a gente, Marquinho também que tá sempre aí apoiando. Falou. Tchau. Corinthians. Que Corinthians, cara.